texto bíblico diz assim, em versão NVI: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Gente, esse texto tem algumas verdades absolutas, e tudo que eu tenho tentado ensinar para a igreja é que nós precisamos viver uma vida no espírito. Para que a gente possa se relacionar com Deus, que é espírito, olha o que o texto diz: Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores, que nós, o adoremos em espírito e em verdade. Vamos entender isso aqui em nome de Jesus. Primeiro, nós vamos ao contexto histórico, ok? Esse texto aqui faz parte da conversa de Jesus com uma mulher samaritana. Lembra da mulher samaritana? Aquela que foi buscar água ao meio-dia no poço, junto ao poço de Jacó. Existia um lugar onde tinha um poço que provavelmente foi cavado por Jacó alguns anos antes. Essa mulher era taxada como uma mulher adúltera, pelo fato dela ter vivido com muitos homens, com vários homens. E a intenção dela ir no posto em horário alternativo era justamente para não se expor às outras mulheres. Ir ao poço tirar água no horário diferente das outras não era nada comum. E essa mulher, ela não queria se expor porque talvez ela fosse marginalizada pelas outras mulheres, julgada pelas outras mulheres. Pela cultura da época, buscar água no poço acontecia em 2 períodos. Período da manhã ou período da tarde, bem no finalzinho do dia. Por quê? Porque nós estamos falando numa região desértica. Eu falei para você que julho, agosto, final de julho, começo de agosto, Israel é insuportável. Só para quem consegue mesmo viver, quem está acostumado. É insuportável o tamanho, o calor, é um ambiente seco, não é úmido, então é deserto, é muito quente. Para desidratar assim a gente que não está acostumado, é em 1 minuto. Então, pela cultura da época, ou se ia tirar água no poço bem cedinho, ainda quando o sol ainda não estava tão quente assim, ou no final do dia, quando o sol estava se pondo. Tá? Então, fora desses 2 períodos, insuportável, não tinha como buscar água. Essa mulher ia no horário onde o sol estava mais quente, onde o calor estava pegando. Por quê? Porque era uma mulher literalmente marginalizada pelo fato de ter tido vários maridos, ter vivido com muitos homens. As outras mulheres ali iam ao poço, o que era literalmente uma tarefa só de mulheres. Não tem narrativa de homens indo buscar água. As mulheres buscavam água. Buscar água no poço era uma tarefa das mulheres. E era justamente nesse tempo que as mulheres tinham ali o tempo de conversar com outras mulheres, sair um pouco dos afazeres domésticos, né? Fazendo também os afazeres, mas tinha um tempinho ali de buscar a sua água no poço. Nesse encontro improvável, aqui na terra é improvável, ok? Preste bem atenção. Improvável na terra, mas marcado na agenda de Deus, marcado na agenda do céu. Jesus, ele encontra com a mulher. Jesus, um judeu, passa por um lugar que ninguém queria passar. Esse lugar onde estava esse poço, que era próximo de Samaria, os judeus davam voltas para não cruzar Samaria, porque eles não queriam ter contato com os samaritanos. Então os judeus, eles davam uma volta tremenda para não cruzar Samaria, para ir para Galileia. Jesus indo para Galileia, então sai de Jerusalém, vai para Galileia, passa por Samaria. Os judeus davam uma volta para não passar por Samaria. E Jesus passa por Samaria. E passando por Samaria, ao meio-dia, Jesus ele encontra com uma mulher marginalizada, tirando água no poço. Como eu disse, um encontro muito improvável na terra, porque seria muito difícil um judeu encontrar uma samaritana. Mas um encontro marcado nos céus, na agenda de Deus. Então Jesus encontra essa mulher, e depois de um grande diálogo, você já sabe qual é o diálogo. Jesus pede água, a mulher não quer dar água, e depois ela fala: se tu pudesse me dar água, por que você está me pedindo água? Então fica aquela conversa que não tem uma lógica. Conversa da terra, conversa humana. Mas em determinado momento essa mulher percebe que Jesus não era um cara comum. Ela percebe que ele não era um andarilho, uma pessoa comum. Ela percebe algo diferente em Jesus, e a conversa muda de nível. E na hora que a conversa muda de nível, essa mulher faz uma pergunta para Jesus. O verso 19 diz assim: Senhor, vejo que tu é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês que são judeus dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram aquilo que não conhecem. É importante nós pararmos aqui um pouquinho para trazer o contexto. Os samaritanos, eles se juntaram com outros povos e a idolatria entrou muito forte. Então os samaritanos também eram o povo de Deus, mas eles adoravam a Deus e a muitos outros deuses.
Então Jesus está dizendo aqui, ó, vocês adoram neste monte a Deus e a muitos outros deuses. Ou seja, vocês estão adorando algo que vocês nem conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa pergunta foi motivada pelas muitas discussões daquela época. Judeus e samaritanos não se davam bem, de jeito nenhum. Judeus e samaritanos não se davam de jeito nenhum. Agora, vamos lembrar uma coisa. Lembrando que os judeus e os samaritanos eram um único povo. Lembram? Um único povo? Esse povo foi dividido. Por que foi dividido? Depois de Salomão vem Roboão e Jeroboão, né? Jeroboão era ali um líder militar de Salomão, que por conta de conflitos, na verdade, Deus permite com que haja uma divisão no reinado. E aí surgem os judeus e os samaritanos, as tribos do norte e as tribos do sul. As tribos do norte constituída por 10 tribos de Israel e as do sul por 2 tribos, Judá e Benjamim. Ok? Então nós temos agora 2 reinos, na verdade um reino que se divide e se tornam 2 reinos. Então judeus e samaritanos eram um único povo, dividido em 2 reinos. Reino do sul, capital Jerusalém, judeus. Reino do norte, capital Samaria, os samaritanos. Ok? Nós estamos falando do mesmo povo dividido em 2 reinados. Os samaritanos, eles vão se envolver com outros povos, vão se casar com outras mulheres, e na visão dos judeus, eles deixam de ser puros. E na verdade, essa questão de se contaminar com outros povos, casar com outras mulheres, era um mandamento. Então, no Antigo Testamento dizia que o povo judeu não podia se casar com povos estrangeiros, com povos pagãos, com povos que adoravam outros deuses. O intuito era literalmente não haver uma mistura religiosa e cultural. Por isso, um judeu não gostava nem de cruzar no caminho de um samaritano. Eles consideravam os samaritanos como um povo impuro, um povo traidor, um povo que traiu a confiança do Senhor. Em Samaria, no monte Gerizim, que era literalmente onde se resgatava ali a água no poço, os samaritanos realizavam seus cultos de adoração a Deus e aos deuses pagãos. No templo de Jerusalém, o templo construído por Salomão, acontecia o culto de adoração a Deus. Então, havia uma divisão de adoração. Agora os samaritanos não sobem mais a Jerusalém. Não sobem porque também não são permitidos pelo fato deles agora estarem misturados com povos pagãos. Os judeus adoravam a Deus, os samaritanos adoravam a Deus, cada um no seu lugar e do seu jeito. Para os judeus, a adoração fora do templo de Salomão era uma afronta ao Senhor. Então os judeus consideravam que aquela adoração dos samaritanos estava promovendo uma verdadeira afronta ao Senhor. A resposta de Jesus para a mulher samaritana foi mais ou menos o seguinte: minha filha, está chegando um novo tempo. E nesse novo tempo, a adoração genuína, a verdadeira adoração, será aquela que vai ser oferecida em espírito e em verdade. Jesus está levando o papo para uma outra dimensão. Jesus está tirando ali literalmente a conversa do ambiente natural e elevando o nível. Jesus está dizendo, a adoração aceita por Deus não é uma adoração da boca para fora. Você vai precisar se conectar com o céu para gerar uma verdadeira adoração. Agora, olha só que interessante, gente. Jesus aqui está falando em verdadeira adoração. Se Jesus diz que tem a verdadeira, é porque provavelmente também tem a falsa. Então Jesus está dizendo, o que vocês estão fazendo nem adoração é. Nem lá e nem cá. Nem judeus, nem samaritano estão adorando a Deus. Ambos estão praticando uma falsa adoração. Adoração, na verdade, é sinônimo de se prostrar na presença de Deus. No original, no grego, adoração é se prostrar diante do Senhor. Então, quando nós falamos em adoração, nós estamos nos falando em nos colocarmos numa posição de inferioridade, adorando ao nosso Deus que é superior, se prostrar diante de Deus. Agora, gente, esse se prostrar aqui não significa apenas um ato exterior, de se colocar de joelho na presença de Deus. Se prostrar significa reconhecer o quão grande é o Senhor, o quão poderoso é o Senhor, o quão digno é o Senhor, digno de honra, de glória e de todo louvor. Então, quando nós nos prostramos diante de Deus, nós estamos reconhecendo a divindade do Senhor e dizendo o quanto Ele é grande e poderoso. A adoração, ela não tem a ver com o eu. A adoração não tem a ver comigo, com você. A adoração tem a ver com Ele. Nós confundimos a adoração porque hoje se canta muitas músicas, que se dizem louvores, que são músicas para afagar o ego das pessoas. Uma música de afagar o ego é aquela música que te inflama, que te coloca ali numa sensação de refrigério. Eu sou o espelho, que reflete a imagem do Senhor.
Isso não é adoração. Isso é uma canção que faz bem para o teu ego. Poderia ser uma música sertaneja, poderia ser uma música que fala de amor, né, que mexe com o seu sentimento, que afaga o seu coração, que te deixa numa posição de refrigério, mas que em nada adora verdadeiramente ao Senhor. Ou seja, a adoração não tem a ver comigo, a adoração tem a ver com Ele. Ou seja, a adoração não é refrigério para a alma. A adoração não é refrigério para a minha alma. Olha como eu estou sentindo aqui que Deus está mudando a minha vida na adoração. A adoração é para Ele, não é para você. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: adoração não é para você. A adoração é para Ele. Lembra da metáfora do rio que flui do trono de Deus? Eu preguei aqui no domingo. A primeira visão de Ezequiel foi água batendo aonde? No tornozelo. Água batendo no tornozelo significa lugar de refrigério. É o primeiro contato da pessoa com a igreja, primeiro contato da pessoa com Deus. É aquela pessoa que vem à igreja e a água bateu no tornozelo. Água batendo no tornozelo, eu até conjecturei aqui, dizendo que é a pessoa que vai à praia, e ela vai descansar, e ela tira o chinelo, e ela molha o pé e fica contemplando a beleza do mar, as ilhas, as coisas todas ali, e fica ali num tempo de refrigério, um tempo de descanso. Tem muita gente que chega à igreja, o primeiro contato com Deus é esse refrigério. Nossa, como esse lugar me faz bem. O que o pastor prega ali me ajuda, porque segunda-feira eu coloco em prática o que ele fala, e está sendo bom para mim. Quando o louvor canta aquela canção que eu gosto, isso é tão gostoso, isso entra no meu coração, isso começa a gerar um refrigério. Então, o primeiro contato que nós temos com o Evangelho, literalmente, é um refrigério para a nossa alma. Mas isso não quer dizer que a gente tem que permanecer assim. Refrigério é bom, mas não basta só o refrigério, não basta só sentir o desejo. Nossa, que legal, gente, eu chorei hoje na igreja. Nossa, minha calma está na presença de Deus. Eu fico calmo, né? Quantos testemunhos a gente tem? Hoje mesmo eu vi um, né, dos que nós postamos, né? De uma senhora que chegou aqui, entrou e já começou a chorar. Falou: gente, que lugar, que ambiência, que ambiente. É a sensação do refrigério. Mas o Evangelho não é só o refrigério faz parte, né? Faz parte, é o começo da caminhada. Agora, o que a gente precisa entender, gente? A adoração, ela não é horizontal. O que é horizontal? Do homem para o homem. Não é o louvor aqui cantando para a igreja. É o louvor cantando para Deus e a igreja cantando para Deus, e nós nos juntamos uma única voz, adorando ao Senhor que está no céu, proferindo palavras ao nosso Deus, quão grande Ele é, o quanto nós amamos Ele é digno de honra, de glória, Ele é santo. É o céu, é a terra clamando pelo céu. É a terra adorando e chamando a atenção de Deus. Então não é o que eu quero, é o que Ele quer. Na hora do louvor não é que, Deus, então eu estou te louvando, dá para o Senhor entrar na minha casa e salvar meu casamento? Dá para o Senhor entrar no meu serviço e tirar aquela mulher lá, ou aquele homem que está dificultando a minha vida? Dá para o Senhor fazer alguma coisa para o meu chefe aumentar o meu salário? Isso não é louvor. Isso é você pedindo para Deus as suas coisas que estão no seu coração. Louvor é você esquecer de tudo, em espírito e em verdade, é Deus dizendo: se desconecta da terra, larga as coisas da terra na terra, e agora se conecta com o céu. Mas minha vida, pastor, esquece a sua vida agora, Deus que está mandando aqui, em espírito e em verdade, ou seja, sai da carne e entra no espírito, porque o teu espírito está pronto, e do teu espírito vai fluir a verdade. É isso que Deus está falando, que do espírito flui a verdade. Então eu preciso me conectar em espírito. Agora, é fácil se conectar em espírito, sim ou não? Diga: claro que não. Porque nós vivemos num mundo muito agitado, terreno, e se a gente não vigiar, a gente não se conecta com o Espírito nunca. E gente, por que o Espírito Santo tem como símbolo uma pomba? Quem sabe me dizer? Uma pomba, ela se dispersa fácil. Você já percebeu? Uma pomba vem perto de você, você dá uma palma, ela voa. O Espírito Santo é a mesma coisa. Muitas vezes a gente não está conectado, sensível ao mundo espiritual. Aí o Espírito Santo se manifestou e a gente está preocupado com alguma coisa, pronto, acabou. Sua conexão desfez. É uma conexão Wi-Fi que tem que estar ali, ligado 100%. Vacilou um pouquinho, acabou a conexão. Aí você volta para o ambiente da terra e até se conectar de novo. Faz sentido isso para você em nome de Jesus? Então, a adoração aqui, ela é da terra para o céu. É do homem para Deus e não do homem para o homem. Agora, uma coisa que a gente precisa entender, o que Jesus está apontando aqui? A adoração de vocês, minha filha, já virou rotina faz muito tempo. Vocês estão apenas cumprindo um protocolo.
estão indo lá ao templo, ou indo para o monte, vocês fazem o que tem que fazer, mas eu não estou sentindo o coração de vocês. E o que acontece aqui? Jesus ali está revelando para a samaritana que nem Jerusalém e nem Samaria, nenhum dos dois. O que Jesus estava dizendo aqui? Tanto lá como cá, não é uma verdadeira adoração. Nenhuma nem outra tem agradado o meu coração. Por quê? Porque ambos estão cumprindo um protocolo, a adoração virou rotina, um ajuntamento coletivo de pessoas, que se torna um ajuntamento religioso, que não promove transformação nenhuma. Adoração é para promover transformação na vida de quem adora. Aquele a qual nós adoramos, a adoração serve para que nós nos tornamos parecido com aquilo ou com quem nós estamos adorando. Se nós adoramos a Deus, automaticamente nós queremos nos parecer com Deus. Ou seja, a nossa adoração é para gerar em nós transformação e para que nós possamos carregar os atributos de Deus sobre as nossas vidas aqui na terra. Então, a adoração é transformação de vida, é compromisso com Deus. A adoração é uma experiência que nós, seres humanos, temos com Deus. Ou seja, nós podemos viver uma experiência espiritual através da adoração. É justamente na hora da adoração que o ambiente está estabilizado e que a presença de Deus se manifesta. E quando a presença de Deus se manifesta, aí as palavras que saem da sua boca, as suas petições, o seu louvor, Deus vai recebendo do céu. Lembra do que eu falo? O culto tem duas partes. A primeira parte do culto é onde a gente provoca o céu. A adoração é uma forma de você provocar o céu. A adoração com os seus louvores, a adoração com a sua oferta, a adoração com o seu dízimo, a adoração com o seu servir, tudo isso é uma maneira de você provocar o céu, para que o céu reaja ao seu favor. E todas as vezes que nós provocamos o céu, tem resposta do céu para as nossas vidas. Então a adoração tem que promover nas nossas vidas transformação. Então a adoração nada mais é do que transformação de vida. A adoração é um compromisso com Deus, a adoração é uma experiência com Deus. Adoração é profundidade na sua vida espiritual. Adoração é você levar a sua vida espiritual para um novo nível. Lembra, primeiro começa com água no tornozelo. Depois o texto diz que a água vai aonde? No joelho, a água bate no joelho. E depois, cintura. Ou seja, quando a água bate no joelho, é que está começando a gerar uma transformação. É um novo estilo de vida. Aquilo que a pessoa fazia já não faz mais, porque agora não é só refrigério. Agora é refrigério e um novo estilo de vida. Ou seja, a pessoa começa a subir de nível. A pessoa que outra hora ali, bebia um negocinho, ela vai falar, isso aqui não condiz mais, né, com o meu novo estilo de vida. Aquela pessoa que era maldizente, ela vai falar, não é mais legal, isso aqui não condiz mais com o meu estilo de vida. Aí depois vem água na cintura. Quando a água começa a bater na cintura, é você perdendo o controle da situação. E na hora que você mergulha, vai mais profundo, aí já foi. Aí você dizendo para o Espírito Santo, ó, agora eu dependo totalmente do Senhor. Agora é o Senhor que me guia. Se o Senhor não me guiar, eu não sei nem para onde eu estou indo, me ajuda. E tudo que Deus quer, gente, na verdade, é uma verdadeira adoração. Deus não quer um ritual. Deus não quer ritual. Fala para o crente do seu lado, Deus não quer ritual. O que é ritual? Ritual é uma adoração mecânica, falsa. É cantar por cantar, é sair da boca para fora, sem entender o que você está fazendo. Deus, Ele quer uma adoração real, viva, renovada, avivada. Uma adoração de verdade. Uma adoração que flui do seu ser, do interior, para com Deus, uma adoração viva. Adoração que usa a inteligência espiritual. Por exemplo, uma adoração que envolva o nosso coração. Uma adoração que flua. Mas, gente, é simples assim, adorar, fluir? Não é, você precisa buscar essa experiência com Deus. Por isso que quando eu digo, na hora que você estiver aqui na igreja, estiver adorando, não deixa nada te travar não deixa nada te, ficar chamando a tua atenção, esquece o irmão que está do seu lado. Como é que você pode fazer para você se conectar? Vamos para a prática? Fecha o teu olho. Na hora da adoração, fecha o teu olho onde você estiver e começa a cantar aquela canção, começa a entender o que a letra está dizendo, né? O que nós estamos expressando para o Senhor. A Ele a glória, que Ele cresça. É que Ele cresça e não que eu cresça. Na hora que você está cantando que Ele cresça, você está dizendo o seguinte, Senhor, é o Senhor, não tem a ver comigo. E aí você está cantando ali para Deus, você tem que fluir na adoração, você tem que entender o que você está fazendo. Não é só cantar por cantar, é entender literalmente o que você está fazendo. Então, a adoração, ela precisa envolver o nosso coração. A adoração precisa fluir lágrimas. Aquela coisa seca, assim, eu estou adorando ao Senhor. Tem que ter quebrantamento, a adoração é quebrantamento. Envolve sentimento. Olha o que diz Mateus 15:8. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Olha o que Deus está dizendo. Esse povo fala coisas bonitas, são inteligentes, têm conhecimento acerca das coisas espirituais, mas não tem nenhuma experiência comigo. É um povo que até acha que sabe de alguma coisa, mas a experiência está longe. Isso revela o quê? Uma falsa adoração. Uma adoração exterior. O que é uma falsa adoração? É honrar a Deus com os lábios, mas o coração está longe dele. É você vir à igreja e começar a falar um monte de coisa bonita para Deus, mas amanhã você não vive aquilo que você falou ontem. É você dizer que está adorando ao Senhor, mas não muda o seu comportamento. É o tempo inteiro a mesma pessoa. Está adorando ao Senhor na igreja, mas em casa é um satanás. Briga com todo mundo, briga com o vizinho, fala mal de um, fala mal de... Gente, eu sou assim, eu falo as coisas na lata, entendeu? Tem que ter mudança, gente. Não adianta vir adorar o Senhor. É Deus dizendo, ó, tá falando coisa bonita, mas tudo isso aí é da boca para fora. Cadê o coração? Onde está o coração? Porque se tem adoração, a adoração tem que gerar transformação. Aí amanhã você tem que se tornar uma outra pessoa. Veio aqui adorar a Deus hoje, você tem que levar essa conexão de adoração para onde você passar. A hora que vir a afronta, a dificuldade, a luta, você vai continuar adorando ao Senhor. E tudo que Deus quer é coração. Deus não quer palavra bonita. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus quer o seu coração. Deus não quer palavras bonitas. Não adianta falar bonito com Deus e Deus olhar o seu coração distante dele. Agora, nós falamos que a adoração, elas seriam se prostrar exterior. Mas, esse se prostrar aqui também, ele vai trazer agora, para que nós precisamos entender que do lado de fora também precisa adorar a Deus. Tem que ser de coração e tem que expressar essa adoração. Não adianta você dizer que está adorando, parado com os olhos abertos, dizendo, eu estou adorando por dentro. Não é isso que acontece. Em outras horas eu falava uma outra coisa, né? Mas hoje eu estou mais moderado, né? Então não vou mais chamar ninguém de múmia não, tá bom? Em nome de Jesus. A adoração ela precisa ser expressada. Diga, a adoração precisa ser expressada. E deixa eu te dizer isso. Até o diabo sabe que é uma verdadeira adoração. O diabo sabe. Olha o que ele fez em Mateus 4. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou? Diga, o Espírito Santo. Para ser tentado por quem? Pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome, obviamente. 40 dias sem comer, vai dar fome, sim ou não? Então o diabo chegou perto dele. O diabo chegou, se materializou, chegou perto de Jesus e disse, se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu, as Escrituras afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo continuou tentando, levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo, pináculo do templo. Então disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras afirmam. Olha o diabo usando a palavra de Deus para tentar Jesus. O povo de Deus não conhece a palavra. O diabo, gente, o diabo é muito folgado, cara. O cara estava usando a palavra para tentar a palavra. Se Jesus é o verbo de Deus, ele estava usando a palavra para... Imagina você que não conhece a palavra e eu, tadinho de nós. Paga o preço, viu, para vir conhecer a palavra, porque o diabo está entrando o próprio Jesus, a palavra viva, o verbo vivo. Imagina a gente. Faz sentido isso ou não? Em seguida o diabo levou a Jerusalém e tal, se você é filho de Deus, jogue isso daqui. Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu, mas na palavra também diz, não põe à prova o Senhor o seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse, eu vou lhe dar tudo isso se você prostrado me adorar. Olha como o diabo entende o que é uma expressão de adoração. Ó Jesus, se você dobrar o seu joelho e me adorar, eu te dou todos os reinos da terra. O que o diabo estava fazendo aqui? Ele estava tentando Jesus na sua carnalidade. Jesus, 100% homem, 100% Deus, ele apelou. Ele viu que na palavra não dava, falou, não tem como ganhar dele na palavra, ele tem mais conhecimento que eu. Se ele é a palavra, né, o astuto até tentou. Quebrou a cara, obviamente. É sempre assim, ele sempre quebra a cara. Agora, ele vai na carnalidade, ele vai na parte humana de Jesus. Ei, que tal? Todos os reinos da terra.
eu vou te dar tudo isso. Ele desce para o nível, ele fala, eu vou jogar o meu jogo, onde eu consigo. Aonde eu vou tentar ganhar de vocês é no natural. O diabo nunca vai te levar para o espiritual. Ele vai sempre mexer com você na carne. Porque é onde você é fadado ao fracasso. Mateus 26, 42, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, ele sempre vai te levar para o ambiente da carne. Onde ele vai tentar destruir a tua vida? É na carne. Agora, se você está preparado no espírito, você nunca vai perder na carne. Agora, se você não está preparado no espírito, ele te leva para a carne, ele te vence na carne. Olha a estratégia dele, vou levar Jesus para a carne. Se ele é 100% homem e 100% Deus, eu não consigo tocar nele, mas quem sabe na carne eu consiga. Aí ele diz lá, se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos da terra. Aí Jesus diz, vai embora, Satanás. As escrituras afirmam, adore somente ao Senhor, seu Deus, e sirvam somente a Ele. Então, o diabo foi embora, e vieram os anjos, e cuidaram do Senhor. Aí Deus mandou comida do céu para Jesus. Jesus venceu a batalha contra o diabo. Jesus venceu a tentação, e glória a Deus por isso. Mas o que realmente me chama a atenção nesse texto, foi a ousadia de Satanás dizendo, se prostrado me adorar. Se prostrado me... Isso aqui é revelador, sabe por quê? Porque até o diabo sabe o que é expressar uma adoração. Até o diabo sabe que expressar uma adoração é fundamental. E o diabo diz, se você prostrado me adorar. Ou seja, se você não se manter altivo, adorando aí, achando que está adorando, da boca para fora. Ele diz, se prostra e me adora, que eu te dou todos os reinos. Ou seja, ele sabe o que é verdadeira adoração. E na verdade, ele que cuidava da adoração no céu. Antes de ser o diabo, ele era um anjo de luz. O anjo que cuidava de toda a adoração. E ele foi expulso porque o coração dele se contaminou e ele tentou usurpar o trono de Deus. Apocalipse relata um pouquinho de como é a adoração lá no céu. Apocalipse 4:10 diz assim, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. E adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade tudo foram criados. A adoração no céu é ininterrupta, 24 horas por dia, anjos, querubins, serafins, anciões, seres viventes, adorando ao Senhor. Apocalipse 7:11 diz assim, e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono de Deus com os seus rostos, e adoravam a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Se a gente quer que a realidade do céu se manifeste aqui na terra, nós precisamos fazer com que a nossa adoração chegue num nível parecido de como é lá no céu. Se a gente quer viver uma nova realidade, nós precisamos tocar o coração de Deus com a nossa adoração. Nós precisamos aprender a expressar a nossa adoração a ponto de dizer, céu vem e o céu vem. Céu, se manifesta, desce. Nós precisamos viver a tua presença e o céu se manifestar no nosso meio. Céu, traz a realidade para o nosso meio e nós começarmos a viver a realidade do céu na terra. Ou seja, isso tem a ver com coisa sobrenatural. E é por isso que a gente precisa se desconectar da carne, porque esse ambiente é um ambiente físico, preparado para que nós possamos aqui receber a presença de Deus. Mas mais do que um ambiente físico, um lugar bonito, né, um lugar onde nós preparamos para receber você e a sua família, esse ambiente, ele carrega uma memória espiritual já. Já são 6 anos que nós estamos, já vamos fazer 6 anos que nós estamos nesse mesmo lugar, adorando a Deus, buscando a presença de Deus, orando, gerando memória espiritual. Então esse ambiente hoje é um ambiente preparado para quê? Para nós acessarmos a presença de Deus, porque nesse ambiente tem uma memória espiritual. Eu já falei isso para vocês na série Batalha Espiritual e usei até o filme Quarto de Guerra, onde a senhora que orava no quarto de guerra. Quem já assistiu esse filme? Se você não assistiu, assista, é muito importante, muito interessante. A senhorinha do final do filme, o que ela vai fazer? Ela vai vender a casa, ela sai da casa, entra um casal de pastores para comprar a casa. O pastor entra no quarto de guerra, no quartinho, no closet dela, entra e ele percebe um barulho diferente, mas não tinha barulho nenhum, ele estava sensível ao espírito, ao mundo espiritual. Ele sai do quarto e ele volta para o quarto, ele sai do quarto e ele volta para o quarto. A esposa dele fala, você está bem? Aí ele fala, alguém orava nessa casa. Porque aquele lugar gerou uma memória espiritual, e ele, essa casa que nós vamos comprar. Ele estava sensível. E da mesma maneira que existem, o mundo espiritual, né, a parte de Deus, o reino de Deus se manifesta em lugares,
existe também o mundo infernal se manifestando em lugares a qual eles são invocados. Então, quando nós falamos em adoração, nós precisamos entender isso. O mundo infernal, né, as obras do maligno também são adoradas. Pessoas adoram também ao maligno. E olha que interessante, muitas vezes nós achamos que a nossa adoração fraca e frágil vai acessar o ambiente espiritual e nós vamos receber a presença de Deus. Na bruxaria, no satanismo, né? Religiões assim, que envolvem essas práticas. Esses dias há algum tempo atrás, eu vi um vídeo, né, que tinha um adorador falando que ele era de uma religião dessa, ouviu alguma coisa nesse sentido, e que as pessoas, para que os demônios de alto poder e escala invocassem, eles invocavam os demônios. Para quê? Para usufruir do que o mundo espiritual pode trazer. Então, até no lado obscuro espiritual, são pessoas invocando demônios, para que os demônios venham fazer as vontades dele na terra, ou seja, trabalhar para eles na terra, fazer com que coisas aconteçam. E essas pessoas ficam tocando, e enquanto a mão não sangra, o demônio não se manifesta. O demônio de alto poder e escala. Ou seja, mostrando o poder da adoração. Você quer que eu me manifeste para poder fazer algo ao seu favor, meu filho? Então melhora essa adoração. E o que nós entregamos para Deus na nossa adoração? É interessante, porque seria muito mais fácil se eu viesse falar tudo que Deus pode te dar, né? Isso aqui é interessante, mas deixa eu te falar uma coisa. Ninguém vai crescer na fé. Melhor, você não cresce na zona de conforto. A sua fé não cresce na zona de conforto. Deus, ele sempre vai te tirar da zona de conforto. Anote isso aí, em nome de Jesus. Deus sempre vai te tirar da zona de conforto. A hora que você achar que está tudo bem, Deus vai fazer um negócio não ficar bem, para você crescer um pouquinho mais. Talvez não é isso que você queria ouvir, mas eu preciso te falar. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com todos esses. Abraão não tinha filho. Aí Deus fala com ele, vou te dar um filho. Ele fala, Deus, mexe com isso não. Meu servo, deixa o negócio para lá. E Deus fala, vou te dar um filho. Vou te dar um filho, fica tranquilo. Aí tá bom, aí o negócio começou a melhorar. Aí Deus fala, além do filho, Deus, eu não tenho nenhum filho ainda. Além do filho, eu vou te dar a terra, eu vou te dar. E aí Abraão começa ali. O que isso mostra? Que Deus, ele começa a mexer em algumas coisas para não deixar o crente na zona de conforto. A hora que parece que está legal, confortável, Deus vai mexer um pouquinho aí. Com Deus é assim. Se você quer ursinhos carinhosos, você está no lugar errado. Deus, ele sempre vai mexer, porque ele não vai deixar. A sua fé não cresce na zona de conforto. Sua fé não cresce na zona de conforto. Então entenda isso, crente, eu preciso te ensinar. Maturidade espiritual. É Deus mexendo com você para gerar mais fé em você, para que você cresça na fé. Crescendo na fé, você está crescendo em maturidade. E para adquirir maturidade, você tem que crescer na fé. Está claro até aqui, em nome de Jesus? Então, para de reclamar quando está difícil. Porque lá na igreja estou tendo dificuldade, tem um irmão lá que não gosta de mim, tem uma irmã que não fala comigo. É Deus mexendo com você. As coisas parecem estar indo bem, daqui a pouco não vai um negócio bem. Deus está mexendo com você, porque Deus quer te promover, Deus quer te levar para um nível maior, Deus quer te curar, Deus quer fazer você crescer, e você fica reclamando. É Deus te chamando, eu quero que você cresça e amadureça. Não dá mais para viver uma vida de menino, infantilzinho ali, papinha na boca, meu filho. Tem que ter transformação. O primeiro nível é refrigério. Mas o refrigério não basta. Tem que ter transformação. Então é por isso que Deus, ele permite frustração, dor, luta, dificuldade. E não é que Deus Deus, por que Deus está fazendo isso? Porque Deus é Pai. Eu não sei se você sabe, mas Moisés, ele teve pai, sim ou não? Mas ele não foi criado por um homem. Ele nasce, aí ele é colocado num cestinho, aí a princesa do Egito pega ele. Quem cria Moisés? A princesa. Aí ele cresce, ele se desenvolve, e aquela coisa toda. Aí Moisés vai pegar e vai conduzir o povo até onde? Até onde, gente? Você não está lendo a Bíblia, não, sangue de Jesus. Diga, até a terra prometida. A Bíblia diz que Moisés não estava cansado, velho, com os olhos fechados. Mas Deus encerrou a etapa dele ali. Por que Deus encerrou a etapa dele ali antes de acessar a terra prometida? No tempo de deserto, Deus fazia milagre. Quem sustentava o povo? Era Deus. Deus sustentava o povo, mas no tempo de terra prometida, ia virar a ficha, ia virar a chave.
Agora, o povo ia ter que se sustentar, ia ter que aprender a plantar e colher. Moisés era bonzinho demais. Agora o povo ia precisar de um pai. De um homem que dissesse assim: quer comer, meu filho? Planta e colhe. Moisés era manso, Moisés era bom, o povo pedia, ele intercedia. Aí Deus bota Josué. Josué é filho de Num. Por que Deus deixa claro que Josué era filho de Num? Esse aqui aprendeu com o pai e vai ensinar o povo que agora acabou a mamata. Agora acabou a moleza. Agora acabou esse negócio de pão chover do céu, de água brotar da rocha, de codorna. Agora, meu filho, você vai ter que enfrentar gigante e vai ter que conquistar a terra. Eu falei que ia te dar a terra, mas não falei que ia ser tão fácil assim, né? A terra está aí. Agora, vocês vão precisar de um pai. Alguém que gere em vocês a maturidade suficiente para que haja crescimento. Acabou a moleza, agora vamos, meu filho. Ali começa uma nova jornada. Então Deus está sempre nos levando para onde? Para a maturidade. A gente precisa entender que a porta do Evangelho, ela pode se abrir de uma maneira bonitinha. Legal. Tem muitos evangelistas aí que pregam de forma bonitinha para acessar o coração. Só que agora é hora de entregar na mão de um pai esse filho. O pai é aquele que puxa a orelha, que exorta. Você vê o pai ele tem um negócio diferente da mãe, né? A mãe é emoção. Está chorando, põe no colo, chora, fica chorando, e chora mais um pouquinho. Aí o pai, tá bom, filho, já chorou, agora vamos que a vida é real. É assim ou não é? Então, ganha a criança lá, o menino na fé, e agora dá na mão do pai, para o pai fazer crescer. Aí o pai vai mostrar que a vida espiritual não é uma vida ursinho carinhoso, que a coisa acontece, né? Agora você tem que entender, agora é crescimento e maturidade, agora eu preciso evoluir na fé, eu preciso crescer. Adoração é experiência, adoração é crescimento, é entender que Deus ele é extremamente exigente, e Deus é muito exigente. Deus ele é exigente assim, nível hard. Ele fala lá em Apocalipse, né, as igrejas do Apocalipse, vocês estão fazendo tudo direito, mas a adoração deu uma esfriada, estou gostando disso não, vamos, volta. É Deus mantendo o povo dele ali, aceso o tempo inteiro. Então a gente precisa aprender a expressar a nossa adoração, para o céu responder essa expressão de adoração. Eu tive uma experiência muito linda com Deus sobre adoração, eu gosto sempre que eu ministro sobre adoração, falar sobre ela, né? Eu gostava muito de futebol, muito. Meu sonho de criança, como todos os meninos, ou a maioria dos meninos, pelo menos da minha época, adolescente ali, jovem, era jogar futebol. E Deus, ele frustrou o meu plano, porque ele tinha um plano muito maior. O meu sonho é ser jogador, o sonho de Deus é ser pastor. E hoje eu entendo, literalmente, que ser pastor é muito maior do que ser jogador. Porque jogador pode ganhar dinheiro, viver uma vida de luxo, mas não representa nada para o reino de Deus. A maioria não representam nada. Muito pelo contrário. E um pastor vai ganhar almas para Jesus, um pastor vai fazer a vontade do Pai. Aí falando dessa experiência, meu time foi campeão lá, aquela coisa, campeão do mundo, 2012, eu feliz e contente, quando saiu o gol, quase quebrei a casa. Aí saí gritando, e pegava as meninas pequenininhas, jogava para cima, aquela coisa toda. Você já foi no estádio de futebol? Sim ou não? Quando sai o gol, o que acontece? Nossa, é o irmão que você nunca viu te abraçando, aquela coisa, você fala assim, que negócio é esse, né? O povo chora, um negócio, gente. A última vez que eu fui, Deus me deu um tabefe assim, eu falei, não vou mais, Deus, já entendi. Fui, atravessei a cidade, fui lá do outro lado do mundo, cheguei, já estava atrasado, estava muito trânsito. E olha que eu não sou de chegar atrasado nos meus compromissos. Aí você para o carro lá não sei aonde. Aí você deixa, aí não tem lugar para estacionar. Aí você vai procurar um canteiro dentro do shopping, paga uma fortuna no estacionamento aquele dia, porque é dia de jogo, eles já aproveitam, né? Aí você vai andando, quilômetros, chega dentro do campo. Aí você vê o povo gritando. Aí aquele negócio, aí você fala assim, Jesus, aí Deus falou assim comigo, se esse povo tivesse reunido me adorando, mas na verdade o povo vai na igreja, se passa 2 minutos para acabar o culto, já me reclama. Eu duvido enfrentar um trânsito, aí ter que parar o carro, aonde é longe aqui? Vamos falar um lugar longe?
Parar o carro lá no Taboão não, parar o carro ali no metrô, dá quanto tempo? Uns 2 quilômetros daqui? 700 metros só? Não, então mais, no outro metrô, vim andando, um monte de gente gritando, aquela coisa, vem nada, duvido que vem nada, os crentes, tô para ver, vem nada, tem uns que vêm, né, tem uns doidos que vêm aí, né, do Tatuapé, da Zona Leste, de Guarulhos, é isso aí é os bons, aí não vem, irmão, bota dificuldade demais, é uns crentes algodão doce, se chove então, por que eu falei isso, gente? Se chove não vem, se faz calor demais não vem, está calor, está frio, é tudo desculpa. Deus está vendo, viu? Deus está vendo. Vira para o crente e fala assim, Deus está vendo. Bota dificuldade para tudo, né? Na época que ia lá para o campo de futebol, ficava lá gritando, acabando com a voz, comendo aquele sanduíche feito daquele jeito lá, aquelas coisas, e não reclama de nada, né? É assim ou não é? E aí, gente, eu tive uma experiência porque eu era muito paradão, assim, tímido, né? Então, eu ficava adorando a Deus ali, eu sentia a presença de Deus, mas eu ficava ali, na minha, né? Aí um dia o Espírito Santo falou alto no meu coração, eu queria que você me adorasse como você gritou gol do seu time. Aí eu chorava. Falava, Deus, então tira a timidez, porque eu não consigo fazer o que os irmãos fazem. Eu não consigo até hoje, mas hoje pelo menos eu choro, eu entro na presença de Deus. Consigo fazer que nem o Tiago, assim, glória a Deus pela vida do Tiago. É isso aí, Tiago. E cada um do seu jeito. Mas o Espírito Santo falou, o dia que você gritou o gol lá, estava numa intensidade, né? Para me adorar, não abre nem a boca. Está ouvindo, né, crente? Deus está falando com uma meia dúzia aí, eu creio, aleluia. O que Davi fez quando ele estava levando a Arca da Aliança de volta para o tabernáculo? Diga, adoração extravagante. Davi, ele entende que a presença de Deus era essencial no seu reinado. O primeiro ato de Davi para reinar era levar a presença de Deus. Ele decide trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, ele decide estabelecer um novo centro de adoração. Ele queria fazer algo novo para Deus. Ele queria agradar o coração de Deus. Davi sempre foi assim, quando ele quis construir o templo, ele quis agradar a Deus. Deus disse, não filho, você não vai fazer o templo. Davi quis e criou uma nova forma de se adorar a Deus. Davi criou uma nova forma. Uma adoração lembrada milhares de anos depois no concílio de Jerusalém pelos discípulos. Tiago toma a palavra em Atos 15 e diz, depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levando-o de suas ruínas, tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busquem ao Senhor. E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, o nome de Deus, diz o Senhor, que fez essas coisas. Então isso foi lembrado, algo que foi citado no Antigo Testamento por Deus, ao profeta. Aqui Tiago está lembrando. Essa menção, na verdade, aqui, é o tabernáculo de Davi, que não era um lugar físico. Na verdade era, mas a menção não era um lugar físico. O tabernáculo de Davi era físico, mas a menção de Tiago não era sobre um lugar, era sobre uma dimensão. Tiago está falando da dimensão que Davi criou, alimentada pela adoração, fez com que o povo vivesse um tempo de milagres. A Bíblia diz que quando Davi, ele cria aquele método de adoração a Deus, 24 horas por dia, ininterrupta, o que acontece? O povo vive um tempo de paz. O favor de Deus se manifesta. Davi vencia todas as guerras e Salomão, ele vai reinar em paz. Salomão não teve que enfrentar uma batalha, irmão. Salomão só usufruiu daquilo que Davi construiu. E tudo isso foi construído por conta da adoração que agradou o coração de Deus. Davi, ele cria algo que agrada o coração de Deus, Deus manifesta o seu favor para um povo que estava adorando ao seu Deus. Ele cria uma dimensão espiritual de adoração. Aqui a gente está falando da igreja primitiva, ok? A fala de Tiago é na igreja primitiva, a primeira igreja nos moldes de igreja que nós vemos hoje, igreja, reunião, desse jeito aqui. Uma igreja estruturada na lei do Antigo Testamento, onde as coisas funcionavam por obrigação e não por amor. Lembra do que eu falo? Jesus, ele não quer que você venha à igreja, ele quer que você queira vir à igreja.
Jesus não quer que você o adore, quer que você queira adorá-lo, quer que isso flua do coração. Nós não falamos domingo sobre voltar ao primeiro amor? É isso que Tiago está falando. A gente precisa resgatar essa maneira que Davi implementou de adoração lá no tabernáculo de Davi. Ali tinha gente adorando a Deus de coração 24 horas por dia, não era por obrigação, era por amor, porque Davi era adorador. Um exímio adorador que ensinou o seu povo a adorar. O que Tiago estava fazendo? Convidando o povo a se aproximar de Deus em espírito. Dizendo, a gente precisa largar essa falsidade. Parar de vir aqui por obrigação. A gente não está mais nessa era, acabou. A era da obrigação já foi. Jesus veio, agora é graça. Na verdade, a graça não vem para anular a lei. Mas a graça vem para reforçar a lei. Mas agora Jesus diz, olha, se for por obrigação, não quero mais não. Fica lá onde você estava, meu filho. É por obrigação que você vem à igreja? Não quero. Você vem adorar porque você... Não precisa, não faz isso não. Está tudo bem. Fica do jeito que você está. Se você vem para adorar, vem. Então, agora ele está dizendo, agora é em espírito e em verdade. Não é mais por obrigação. Eu não estou aqui porque eu quero agradar alguém. Eu espero que você também não esteja aqui porque você quer agradar alguém. Eu vou lá para a igreja com a chata da minha esposa, senão ela vai me largar. Não é isso, gente. Em nome de Jesus, não é isso. Eu vou lá porque meu pai, ele está, se eu não for, ele não vai mais pagar minha mesada. Deus não recebe. Deus não recebe. Os discípulos, eles entendem o sacrifício de Jesus e eles querem a todo momento dignificar o sacrifício de Jesus. Agora, o relacionamento é baseado no entendimento do amor. O relacionamento agora é amor. Eles começam a entender o que Jesus fez na cruz e eles falam assim, eu preciso dignificar isso. Olha o que ele fez por nós. Paulo, por exemplo, todas as ministrações dele apontam para a cruz. Na verdade, quando a gente fala cruz, o sacrifício de Jesus, ele diz, olha o que Jesus fez por mim. Olha o que Jesus fez por você. Por amor incondicional a cada um de nós. Olha o que ele fez. E o que nós vamos fazer? Qual vai ser a nossa resposta? Eu não sei se você lembra, mas eu sempre digo aqui, principalmente na Santa Ceia, que nós tivemos algumas experiências em Israel, e uma delas é a que mais fica marcada na minha memória, porque nós vivemos duas experiências no mesmo lugar diferentes. Nós fomos a um lugar que é uma espécie, como é que é o nome, gente? Fugiu. Calabouço. Calabouço da casa de Caifás. Nesse calabouço foi onde Jesus ficou a sua última noite. Depois que Jesus vai ao Getsemane fazer a sua última oração, ele é capturado pelos romanos, pelo Império Romano, e ele é lançado num calabouço, acorrentado, amarrado, pés e mãos. Nesse calabouço fluía água ali, rasa, os pés de Jesus naquela água gelada, ele amarrado ali e tal. E quando o guia começou a contar aquela história, a primeira vez nós fomos tomados por um choro, uma dor, um pranto, tipo, meu Deus, o que ele fez por nós e tal. A segunda vez foi diferente. Nós já fomos tomados por um choro, mas agora por um choro de alegria, com o entendimento de que nós começamos a adorar a Deus, e aí Deus revelou algo no meu coração, e eu compartilhei com o grupo, e aí mudou a atmosfera. Deus mostrou ao meu coração que o que nós estávamos fazendo ali em adoração estava dignificando o feito dele, e tudo que Deus quer é que nós possamos dignificar o que ele fez na cruz por nós. E a maneira de dignificar realmente é, primeiro, nós vivendo o Evangelho de Cristo, é a gente sendo transformados e Deus falando, olha, valeu a pena. Olha quem era o Vitor antes de ser o pastor Vitor, olha quem era a Carla antes de ser, olha quem era a Vanessa, olha quem era a pastora Vanessa, olha quem era o Edil. Então Deus, ele começa a olhar a sua mudança e ele fala, valeu a pena ter enviado meu filho amado por ele, por ela, valeu a pena. Isso é uma maneira de dignificar o Evangelho de Cristo. A outra maneira é a nossa adoração, genuína, sincera e verdadeira. Agora, a crentaiada que está dentro da igreja, mas não muda nunca. Tem muitos que é a mesma coisa a vida inteira, gente. É maquiagem, é só reboco ali. É uma maquiagem, não muda nunca. Está sempre por trás ali, exercendo um pouco da velha natureza. Precisa ter transformação. Senão a sua adoração nunca vai subir para o céu. Não adianta. Está no ambiente, falando mal de um, falando mal de outro. Eu não concordo com isso, eu não concordo com isso. Se não concorda, vai para onde você concorda. Para ver se as coisas andam para a sua vida também, porque senão fica amarrado é para você, a gente vai crescendo, você vai só se amarrando. Então, em nome de Jesus, comece a entender o mover espiritual, como o mundo espiritual, ele rege as nossas vidas, e é tudo com ordem e com decência. É com ordem e com decência.
A gente precisa entender, né, a base do Evangelho para que a gente possa fluir nesse Evangelho, em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 6, verso 12 em diante, diz assim: Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Você sabe o que aconteceu antes disso, né? Ele não sabia como transportar a arca. Mandou fazer um carro bem bonito, 0 quilômetro, botou a arca em cima. No meio do caminho, a roda do carro tropeça numa pedra, vai virar, vai colocar a mão para segurar a arca e é fulminado por Deus. Nossa, como Deus é, né? Bravo, é ruim? Não, gente. Oséias 4,6, o meu povo perece por falta de conhecimento, aquela não era a maneira correta de se transportar a arca. Ele vai transportar a arca da maneira que ele acha que tem que ser, e aí ele sofre. Ele vê um sacerdote dele morrendo, porque também não tinha conhecimento. Aí diz a Bíblia, né, que a arca vai ficar na casa de Obed-edom, que nem judeu era estrangeiro. Aí na casa de Obed-edom, em 3 meses, o homem vive uma prosperidade, porque aquele homem soube tratar a presença de Deus da maneira correta. Tudo aconteceu, a mulher que era estéril ficou grávida, era tudo que acontecia. A Bíblia diz que ele experimenta uma prosperidade jamais vista, porque ele soube tratar bem a presença de Deus. Aí Davi fica sabendo que as coisas estão acontecendo, ele fala: eu acho que a ira do Senhor, Deus se acalmou na sua ira, vamos buscar a arca agora. Só que agora, ele vai buscar na lei a maneira correta de se transportar a arca. Tinha o coração bem intencionado, sim ou não? Mas por falta de conhecimento, pereceu. Você vê que tem hora que não basta as boas intenções, o conhecimento é primordial. Aí quando os que carregavam a arca davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Ele fala assim: agora Deus está se agradando, então deixa eu ofertar ao Senhor, deixa eu adorar Ele com ofertas. A quantos passos, gente? Eu não sei precisar qual era a distância, mas a cada 6 passos tinha um sacrifício. Ou seja, cada vez que ele ia andando para frente, Deus está se agradando. Para um pouquinho, vamos adorar a Deus, Ele está gostando disso, vamos. E ele ia adorando ao Senhor ali. Oferta, o dízimo aqui, que traz para a nossa realidade esse sacrifício. E Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante ao Senhor. Por que o texto diz que ele foi com todas as forças? Porque ele estava expressando uma adoração, ele estava feliz, ele estava alegre, ele queria fazer algo bom para Deus. Num primeiro momento esse algo bom foi frustrado, porque ele não sabia como fazer, aí morreu um sacerdote, parecia que Deus estava irado com ele. Agora ele está alegre, porque ele sabia como fazer e estava agradando o coração de Deus. Enquanto ele e todos os israelitas levaram a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Eles estavam alegres, felizes, adorando ao Senhor. Davi oferece sacrifícios como sinal de louvor e adoração, de gratidão ao Senhor. Ele dança na presença de Deus de forma extravagante. Não foi uma forma ali comedida, foi extravagante. Ele dança de forma tão extravagante na presença de Deus, a ponto de ser criticado pela sua própria esposa. Olha o que o texto diz no verso 16. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, a sua esposa, observando de uma janela, ao ver o rei dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou no seu coração. A própria esposa desprezou o marido pelo fato dele estar adorando a Deus. Era mais ou menos assim: para que tudo isso? Por que você está se exibindo tanto no meio das servas? Por que na hora do louvor você começa a pular tanto? É assim, o espírito daquele que não adora é de criticar mesmo. A Bíblia diz que o homem natural não consegue discernir as coisas do espírito. Essa mulher era envolvida no natural. Como é que ela discerniu o que Davi estava fazendo? E Mical, pelo fato de não saber discernir o que Davi estava fazendo, ela vai criticar. Por quê? Davi não estava envolvido na obra da carne, Davi estava envolvido no espírito. Envolvido no espírito, ele está dançando diante da presença de Deus. E a mulher está lá sem entender nada e começa a criticar. Mas o que está ruim vai piorar.
Porque o texto diz que chegando em casa depois de abençoar o povo, Davi despediu o povo, abençoou, deu comida para todo mundo, fez um banquete, colocou a arca no tabernáculo, mas quando ele chegou em casa, a mulher desprezou ainda mais. Olha o que o texto diz, voltando Davi para casa, para abençoar agora a sua família, Mical, ele fez tudo direitinho, gente. Ele foi lá, resgatou a arca, veio adorando, entregando ofertas para o Senhor, despediu o povo com comida, abraçou todo mundo, fez tudo que um rei tinha que fazer. Chega em casa, agora ele vai abençoar a família dele. A primeira palavra que ele recebe é da mulher dele. Como o rei de Israel se destacou hoje, né? Tirando o manto na frente das escravas, dos seus servos, como um vadio. Imagina a frustração do irmão. Fazendo tudo direitinho. Chega em casa, em vez de receber um abraço da esposa, viu, irmãs? Em nome de Jesus. Em vez de receber um abraço da varoa e falar, que bênção, aí já dá logo um grito. O que você estava fazendo? Estava se exibindo para as mulheres? Foi isso que ela falou, viu? Estava se exibindo, né? Você tirou a roupa lá para mostrar o quê? Aí o que acontece? Davi disse a Mical, minha filha, foi perante ao Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu, perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai. Aí ele começa dizendo, quando me designou soberano sobre o povo, sobre Israel, perante ao Senhor, foi por isso que eu celebrei. E sim, eu me rebaixei, e ainda mais, e me humilhei, e vou me humilhar ainda mais. Perante ao meu Deus, não tem problema, mas eu serei honrado por essas escravas que você está mencionando. Você está me desonrando, mas as escravas vão me honrar. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve sequer um filho. Olha só, a mulher morreu estéril. Não sei se ela era estéril até aqui, mas nós temos aqui duas opções de interpretação. Ou ela era estéril, ou por desprezar a adoração de Davi, ela se tornou estéril. Então nós podemos interpretar das duas maneiras. Aquela mulher foi amaldiçoada porque desprezou a presença de Deus, ou não acessou o favor de Deus. Ou ela foi amaldiçoada no momento em que ela despreza a adoração de Davi, ou a adoração de Davi, que derrama o favor sobre a casa dele, não alcança Mical. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Algo que poderia mudar a situação dela, mas porque ela desprezou a presença, ela não pôde experimentar dar à luz a um filho. O que o tornou uma mulher amaldiçoada, porque assim era o costume da época. Uma mulher naquela época que não tinha um filho, era considerada uma mulher amaldiçoada. Vira para o crente do seu lado, isso aqui é forte, mas eu preciso que você fale. Cuidado para não ser envolvido pelo espírito de Mical. O espírito de Mical é um espírito que despreza a adoração do irmão, achando que é um exagero. Cuidado em nome de Jesus. Esse espírito ronda as igrejas. É um espírito que despreza aquilo que a congregação está tentando fazer para Deus. As pessoas se entregando em adoração e outra, para que pular tanto? Para que não sei o que? Irmão, a adoração deve ser expressada. Se você não consegue expressar da maneira do irmão, expresse da tua maneira, mas não critique o irmão. Se o irmão chora, nossa, mas se o irmão é um chorão, se o irmão expressa a adoração dele chorando, deixa ele chorar. Na verdade, você deveria cuidar da sua vida e expressar a sua adoração a Deus. É assim que tem que ser, gente. Porque a gente muitas vezes esquece de adorar a Deus, porque fica mais preocupado com o irmão, a maneira que ele está fazendo. A Mical, a Bíblia está nos ensinando que a Mical acabou com a vida dela. E estudiosos dizem que ela acabou maluca ainda, para piorar, presa num calabouço, maluquinha da Silva, balançando uma coberta achando que era um bebê. A série lá do Edir Macedo, muito boa, por sinal, mostra literalmente isso. Aí eu vou estudar, a Bíblia não diz isso, mas estudiosos apontam literalmente que a mulher acabou maluca. Porque ela queria tanto, desejava tanto ter um filho, ela via tanto as outras servas de Davi tendo filho, as mulheres tendo filho, ela não tinha filho. Por que ela não teve? Porque ela desprezou a adoração. Quem despreza a adoração, despreza o favor. Deus estava favorável a Davi, fazendo Davi um grande homem, crescendo e desenvolvendo. Mas a mulher, num ato ali de insanidade, despreza a adoração de Davi. Esse espírito ronda as igrejas. E é por isso que nós precisamos de instrução, de liderança, de instrução, de pais na fé,
de homens de Deus que vão instruir a igreja, que vão conduzir, né, como diz o pastor Fernando, rumo ao destino profético. Porque se a gente caminha, na verdade, sem instrução, a gente se perde no meio do caminho. O próprio Davi se perdeu no meio do caminho, porque não sabia como se conduzia a arca. E às vezes a gente é bem intencionado, quer fazer do nosso jeito, mas existem regras. As regras são estabelecidas, nós precisamos entender o jogo, a regra, para que a gente possa ser bem sucedido na nossa própria vida. Então, essa é uma grande verdade, a gente tem que ter muito cuidado para não ser envolvido no espírito de Mical, de crítica, de questionamento, reclamação, aquela coisa, nada está bom. Em vez de estar no ambiente adorando, está criticando a adoração do irmão, mas para que aquilo outro? A grande verdade é que Davi, antes de trazer a arca, uma tentativa frustrada, onde o sacerdote morreu, agora uma missão com êxito, ele estava feliz, ele estava alegre, porque tudo que Davi fazia era querer agradar o coração de Deus, ele só queria agradar o coração de Deus. Quando ele peca, ele se arrepende. Por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Porque ele se arrepende rapidamente, ele fala, Senhor, eu desagradei quem eu menos deveria desagradar, envolvido nas minhas obras carnais. Davi, ele só queria agradar o coração de Deus o tempo inteiro, tudo que ele queria era agradar o coração de Deus. E ele estava conseguindo, estava tendo sucesso na sua jornada. E a adoração, ela tem o poder de transformar ambientes. Experimenta, em nome de Jesus, levar a adoração lá para a tua casa. Aprende a adorar aqui e faz isso na tua casa. Eu não sei se você sabe, eu falo isso aqui de vez em quando, eu quando estou muito inquieto, as coisas não estão fluindo, alguma coisa está me aborrecendo, eu vou para um canto isolado da minha casa e começo lá a louvar a Deus. Coloco uma canção para aquietar meu coração, para falar com Deus. Eu não abro mão dos meus treinos com o meu fone de ouvido, eu não quero conversar com ninguém. Eu estou ali treinando, conectando com o meu físico, mas ao mesmo tempo conectando com o espírito. Eu volto para casa sozinho, clamo Jesus, eu ouço umas 550 vezes a mesma música, não tem problema. Deus está falando comigo, isso é mais importante. Às vezes eu estou sozinho lá, esses dias eu estava treinando, aí eu peguei um peso muito pesado, e na hora que eu baixei o peso, eu falei, ô glória, aí o rapaz do lado começou a dar risada, ele falou, nossa, o pastor dá glória, porque eu penso, se fosse no mundo, ia falar um palavrão, aí como a gente é transformado, a gente dá glória, amém ou não amém? E a adoração transforma o ambiente, irmão. Aí você está adorando, e as pessoas chegam perto de você, nossa, que paz, que lugar abençoado, que lugar gostoso, né? Por que a gente adora antes da palavra? Por que a gente não prega primeiro e canta depois? Pronto, exatamente, porque se a gente for direto para a palavra, você chegou agitado lá da rua, do seu trabalho, brigou com não sei quem, discutiu no trânsito, não discute no trânsito não, aí acontece essas coisas tudo, aí você chega aqui, o pastor quer pregar, o ambiente não está preparado, por isso que a gente primeiro entra com a adoração, para estabilizar o ambiente espiritual, aí a gente estabiliza, aí a palavra flui, aí 10 horas da noite você está aqui me ouvindo, e está uma maravilha, eu dando bronca em vocês aí me ouvindo o tempo todo, glória a Deus, amém ou não amém, gente? Amém. Experimenta levar a adoração para a tua casa, em nome de Jesus, muda um pouquinho, gente, às vezes o ambiente está conturbado, você não percebe, tua casa começa a ficar conturbado, você chega, sua esposa está brava por causa de nada, e aí você vai afrontar, não afronta não, uma mulher brava, você vai afrontar ainda, quem faz isso não, mulher está brava, não afronta não, acalma ali o coração, vai tomar seu banho, começa a adorar a Deus, vai tranquilo, aí vai piorar um pouquinho, porque vai ficar mais bravo ainda, aí você vai estabilizando o ambiente, uma hora dá certo, amém ou não amém? E vice-versa também, a mulher também, às vezes o homem chega lá, já chega inquieto, irmã, só que não afronta, aí tem os irmãos que ficam afrontando, bota um louvor para afrontar o varão, aí não é a hora, né? Estabiliza o ambiente, acalma o ambiente lá, experimenta levar a adoração para o seu trabalho, às vezes o que está precisando lá, aquele ambiente todo bagunçado, é só falta de adoração. Para a sua vida, por onde você andar, irmão. Experimenta andar conectado com Deus. Eu digo, a gente não tem como estar na presença de Deus o tempo inteiro. Não dá, isso é fato. Não tem como a gente estar ali, né, mas conectado dá. A gente pode andar conectado com Deus o tempo inteiro. A gente pode perceber, me desconectei, volta, conecta, ouve um louvor, né? Fica ali na presença de Deus e tal, tem um tempinho, está ali no seu trabalho. Outra coisa, o seu trabalho é uma maneira de você expressar adoração. Como, pastor? Excelência. Seja excelente no que você faz, que você está adorando a Deus. Porque a Bíblia diz, tudo que você fizer, faça como se fosse para
para Deus. Está limpando a sua casa? Está adorando a Deus. Está trabalhando? Está adorando a Deus. Tudo que você botar a tua mão, adora a Deus, crente. Coloca energia, coloca força. Coloca força em tudo que você for fazer. Não importa se for fazer, coloca força, coloca energia. Esses dias me perguntaram se a melhor estratégia de pregar o evangelho, qual que é? Eu falei, a melhor estratégia de pregar o evangelho é você nem falar que você é crente para ninguém. Explica isso, pastor. Vou te explicar. O seu comportamento molda o comportamento de muita gente. Na hora que a pessoa começa a olhar para você, uma pessoa diferente, essas pessoas veem que nem você se torna um imã. Você se torna um imã, as pessoas querem estar perto de você, querem ouvir você, quer comprar com você, quer ir na tua empresa, quer estar perto. Agora, você fala, papagaio fala também. Aí você fala um monte de palavra bonita, cadê o coração? Está longe. Muitos me honram com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Então muda, transforma. A adoração também te leva à transformação. A adoração, além de estabilizar o ambiente, ela move o mundo espiritual ao seu favor. Se você entender o que é verdadeiramente uma adoração, a hora que você começa a adorar ali, você começa a mexer com o mundo espiritual. Você começa a mexer com o mundo espiritual. É claro que na hora que você está estabilizando o ambiente, você pode até perceber o ambiente querer desestabilizar, porque ali vem setas malignas, mas você não vai parar de adorar. É você que tem que levar a adoração para a tua casa. Você que tem que levar essa estabilização de ambiente para dentro da tua casa. Porque a nossa adoração ela tem um poder, estou terminando, gente, de criar uma atmosfera de glória, onde nos aproxima da realidade do céu aqui na terra. Eu quero viver um pouquinho do céu na terra, adoração. É nesse momento que você consegue criar uma atmosfera. Mas pastor, eu não sei como criar essa atmosfera, eu não sei se eu estou adorando em espírito e em verdade. Quem sabe aqui que consegue adorar em espírito e em verdade? A sua adoração é em espírito e em verdade? 3 pessoas. Quem tem dúvida? Quem não quer falar comigo? Porque ninguém levanta a mão para nada, gente. Gente, ter dúvida é normal, gente, principalmente para quem é novo na fé. E na verdade, tem muita gente que tem muito tempo de caminhada na fé, mas também não sabe muito das coisas, porque não aprendeu, não tem nem culpa. Deixa eu te explicar como você descobre se a sua adoração é uma adoração verdadeira ou uma adoração falsa. Alguns anos atrás aconteceu uma situação, o Lourenço, filho do pastor Fernando, é como se fosse um sobrinho para a gente, né? Então, férias assim, a gente leva ele lá para casa para ficar com as meninas. E aí teve uma época que a Vanessa pediu para eu dar banho no Lourenço, né? Ele tinha uns 6, 7 anos, eu falei, o Lourenço é um homem, vai tomar banho, Lourenço. Aí ele entrou lá, mas não deu 2 minutos, saiu. Eu falei, oxe, já tomou banho, cara? Aí ele, tomei, tio. Falei, passou sabonete? Passei. Rapaz, esse banho foi muito rápido. Eu duvidei do banho dele. Na verdade, eu não vi ele tomando banho. A pastora falou, vai lá dar banho no menino. Eu falei, não, ele já é um homem, ele toma banho sozinho. Eu não sei se ele tomou banho certo ou errado. Como é que eu sei que ele tomou um banho certo ou errado? Tem banho certo, banho errado, gente? Como é que a gente mede, mensura, se o banho foi certo ou errado? Pelo tempo que a pessoa ficou debaixo do chuveiro? Às vezes a pessoa fica 2 horas lá e nem passa o sabonete. Da forma que ele passou o sabonete? Se passou da cabeça para baixo, de baixo para cima? Não é assim, gente. Na verdade, a única forma da gente saber se tomou um banho correto é se você sai limpo do banho. Se você tirou as impurezas, né, do corpo, você saiu limpo. Não tem fórmula certa para tomar banho. Assim como também não tem fórmula certa para se adorar. Mas tem um resultado certo que você tem que obter da sua adoração. Quando você adora o Senhor, você sai limpo, puro e transformado. Essa é a maneira que a gente sabe como se adora a Deus. É quando eu estou saindo limpo, quando eu estou saindo puro, quando eu estou saindo transformado. Quando a minha adoração está fazendo sentido no outro dia, no outro dia, no outro dia. Aí eu venho e adoro mais um pouquinho, aí minha adoração está fazendo sentido lá no meu trabalho, lá na minha casa. Quando eu já não estou mais sucumbindo à pressão, quando eu já não estou mais discutindo com a minha esposa a troco de nada. Aí eu percebo que a adoração ela está começando a me limpar. O banho está começando a surtir efeito. Eu estou começando a ficar limpinho na presença de Deus. Você tem que sair diferente. Não tem como ficar saindo o tempo inteiro, né? Tem pastor que diz assim, tu não vai sair da mesma forma que você entrou. Ah, sai, muitos saem. Ou sai é pior ainda. Você precisa se tornar igual àquilo que você adora, ou aquele que você adora. A pergunta, na verdade, não é como você adora, mas qual é o resultado da sua adoração.
Como você adora é particular, é você e Deus. Mas qual é o resultado da sua adoração na sua própria vida? Você vai sair daqui sendo uma melhor mãe, um melhor pai, um melhor filho, um melhor marido, uma melhor esposa. Se você adorou corretamente ao Senhor, eu tenho a certeza que hoje você não vai chegar na sua casa discutindo pelas mesmas coisas de ontem. Que você não vai chegar guardando as mesmas mágoas de ontem. Se a adoração, se a sua vida cristã está realmente fazendo efeito, tem que ter transformação. Você vai chegar lá com uma nova mentalidade. Você não vai mais estar criticando as mesmas coisas que não está te levando a nada. Porque se isso está acontecendo com você, eu tenho algo para te dizer. Sua adoração está dando certo. Se não, então você precisa rever os seus conceitos. Porque, na verdade, se você está sendo transformado, você está se tornando igualzinho àquele que te criou. Você está se tornando igual àquele que você adora. Gente, olha só. A adoração ajuda a vencer a depressão. Está depressivo, está triste, está chateado? Abre a boca e vai adorar a Deus. Está se sentindo tentado? A tentação está batendo? O pecado está batendo na porta? Vai adorar a Deus. Senhor, eu não sei... Gente, tem hora que a sinceridade é o melhor remédio. Tem coisa que você não vai conseguir resolver, você não tem força. Seja sincero com Deus. Fala, Deus, eu não consigo vencer isso, está difícil para mim. Eu vou te adorar aqui, faz alguma coisa. É você dizendo para Deus, Senhor, olha, eu estou num rio aí, quero mergulhar mais profundo, mas não consigo porque minha tentação não deixa, meu pecado de estimação não deixa. Faz alguma coisa em nome de Jesus, aí você começa a adorar a Deus. Quer vencer tentação, pecado e adorando. Sabe qual é o segredo, gente? Adoração, adora ao Senhor. Se desconecta da terra e começa a viver uma realidade de céu, em nome de Jesus. A gente precisa, é tempo da gente entender as coisas antes da gente fazer. E eu canso de dizer, a maioria das pessoas não tem culpa, porque não aprenderam, não sabe, ninguém ensinou. Ninguém que tem informação, passa a informação. Como é que eu vou saber coisa que a gente só dá aquilo que a gente aprende? Esse é o ciclo da vida. Mas quando a gente aprende, a gente tem a responsabilidade de fazer certo, e ensinar os outros também a fazer certo. Quando a gente aprende o conceito, o que está por trás, né? Por que você tem que se adorar a Deus? Né? Me surpreende, como eu falei, eu vejo a igreja um pouco vazia hoje. Talvez o assunto não foi interessante, mas você não sabe o quanto esse assunto é interessante. Talvez você julgue que o assunto não é interessante, mas muitas coisas não fluem porque você não sabe como fazer corretamente. Eu quero gerar conexão com Deus, adoração. Quero mudar o ambiente da minha casa, adoração. E nós precisamos aprender a adorar a Deus como a gente nunca adorou antes. Então isso aqui é uma prévia para o que a gente vai fazer aqui no domingo. O louvor pode subir em nome de Jesus. Isso aqui é uma prévia para o que a gente vem fazer aqui no domingo, adorar a Deus com todas as nossas forças. Transformar um ambiente físico num ambiente espiritual. Transformar um ambiente comum num ambiente da manifestação da glória e do poder de Deus. É nesse ambiente que tem que prover transformação para a minha casa, para a minha família, para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus.